Olá, irmãos, graça e paz. Cumprimento a todos os irmãos que estão conosco para esse culto. Vamos dar início ao nosso culto com o prelúdio. Convido você, irmão, irmã, a que abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Convido você, a mesma aí em sua casa, onde você está recolhido, a que leia comigo. Vamos fazer essa leitura juntos. Vamos desenvolver essa novidade. Você lê aí comigo. Mateus 6, 25 a 34. Leitura em conjunto. A ansiosa solicitude pela vida. Leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de nos achegarmos à Tua presença nesse instante para o adorarmos, Senhor, para buscar a Tua presença, para ouvir do Senhor a Tua palavra, a Tua instrução para as nossas vidas, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito e o privilégio também, Senhor, que temos de cultuar o Teu nome, adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Pedimos, pois, Senhor, que recebas este culto de maneira agradável, que o Senhor edifique a nossa vida, edifique a nossa igreja, onde quer que cada irmão, cada amigo, cada visitante que está nos assistindo, acompanhando esse culto, adorando o Senhor também ali, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, recebendo o culto, porque fazemos isso mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido você a que cantemos o hino de número 74, Sinceridade.
Jesus, Senhor, me achego a ti, sua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu, Senhor, leste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Sim, Senhor, nós vimos como estamos. Ouvindo os irmãos, aqui entremos agora num tempo de confissão de pecados, abrindo nossas Bíblias no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 12. Mateus 6, versículo 12. Diz-nos assim a palavra de Deus: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É o tempo de nós nos achegarmos diante do Senhor, tirarmos um tempo de oração silenciosa, mesmo aí onde você está, irmão, irmã. Vamos orar silenciosamente, invocar o Senhor nesse momento de gravidade também no nosso país, nosso mundo, um momento de tensão, de medo, momento de nós depositarmos aos pés do Senhor nossa confiança, nossa oração, nossa intercessão e nosso pedido de perdão. Em seguida, vou pedir ao nosso irmão Josias que, após alguns instantes de silêncio, faça uma oração audível por todos. Nosso bondoso Pai, nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo de culto, mesmo num sistema um pouco diferente, mas obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o Deus de toda graça e misericórdia, que perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Por isso clamamos a Ti, ó Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, ó Pai. Lava-nos com Teu sangue precioso. Obrigado, ó Pai, pela redenção que temos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Pai, nós também queremos colocar o nosso coração diante de Ti nessa hora, suplicando a Tua bênção sobre nós, a Tua graça, a Tua misericórdia, sobre Tua igreja, Senhor, sobre nossa cidade, sobre os irmãos enfermos, ó Deus, ó Pai, sobre toda essa crise que estamos enfrentando. Te pedimos a Tua força, a Tua direção, te pedimos, ó Pai, para que sejamos nos lembrando sempre, ó Pai, de interceder
somos raça eleita, sacerdócio real, ó Pai, e intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo por aqueles que estão na linha de frente, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, Sim, Senhor Deus. as pessoas dos serviços essenciais. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor, abençoa teu povo com a tua graça, ó Pai, com a tua bênção, com a tua direção. Ser conosco, transforma a nossa vida a cada dia, e que tudo isso seja realmente também para o crescimento da igreja, para uma comunhão maior contigo, para estarmos mais perto de ti, ó Deus. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. Oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus e nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Antes de nós cantarmos, irmãos, um tempo de ofertório, de consagração dos nossos dízimos e ofertas, quero lembrar aos irmãos, aqueles que têm depositado suas ofertas nas contas da igreja, esse é o momento em que nós consagramos aquilo que os irmãos têm devolvido de parte do que o Senhor tem nos sustentado. Então vamos cantar o hino 42, o Deus Bendito, entregando ao Senhor, e depois oraremos consagrando as nossas ofertas e dízimos. Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus como santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nosso Deus e Pai, queremos nesta hora, ó Pai, entregar a Ti, consagrar os dízimos e ofertas que os irmãos têm fazido chegar às contas da igreja, entregando ao tesoureiro, ou mesmo depositando, transferindo, mantendo a fidelidade ao Senhor, a adoração do Senhor com aquilo que o Senhor tem nos sustentado, adorado o Senhor com os bens que o Senhor tem feito chegar até nós, e assim
permitindo-nos a alegria de participar do teu reino, do sustento da tua obra, Senhor. Faz a tua obra crescer, ó Deus, para a glória do teu nome e para a nossa alegria, para privilégio nosso, ó Deus. Dá sabedoria à administração desta igreja, de maneira que possamos usar bem, usarmos para a tua glória, Senhor, os recursos que temos recebido e administrado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vou passar a palavra ao nosso irmão Josias, aspirante ao Sagrado Ministério, vai nos trazer a mensagem neste culto. Bom dia, queridos irmãos, eu saúdo a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu não estou vendo os irmãos, mas eu louvo a Deus porque os irmãos estão me vendo, e louvo a Deus pelos irmãos que estão nos assistindo, acompanhando nessa hora, os queridos da igreja, saudades de estarmos juntos, nos congraçando, mas Deus vai nos moldando para irmos nos acostumando, e espero que por muito pouco tempo nesse processo, né? E que Deus abençoe a igreja, sustente o coração de cada família, cada irmão, irmã, amigo que nos assiste nessa manhã. Queria meditar, irmãos, nessa manhã no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Profeta Isaías, capítulo 40, dos versos 25 ao 31. Isaías 40, de 25 a 31. Isaías 40, 25 a 31. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por este dia, pela tua graça, misericórdia sobre nós renovadas, pela bênção, ó Pai, de estarmos também nesse processo aqui, podemos compartilhar a tua palavra, podemos ter a comunhão, ó Pai, de uma forma diferente, mas que o Senhor nos honra, que o Senhor nos assiste nesse tempo, ó Pai, e que nesse tempo de meditação, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações, toma-nos nas tuas mãos, ó Pai, que a tua palavra fale conosco e que realmente nos revigore e renove as nossas forças, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, abençoe tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Estava pensando, queridos, o que falar, o que pensar, o que expressar nesses tempos que estamos vivendo, né? E essa realmente é uma pergunta que não quer calar. O que vamos dizer, o que vamos falar, o que vamos pensar nesse
tempo de crise, em termos do nosso convívio, tudo diferente, né? E esse tempo que realmente nos deixa perplexos, esse tempo que nos deixa apreensivos, que nos deixa com medo, esse tempo que nos deixa preocupados, não só agora, mas no futuro. Esse tempo que para muitos é sem esperança, pessoas desesperadas, sem esperança, pessoas desanimadas. Esse tempo que nós estamos desprotegidos, mesmo com os nossos álcool gel ali, né? Nós estamos desprotegidos. O que dizer para animar, para consolar, para alegrar, para confortar as nossas vidas nessa hora? E é interessante que o texto do profeta Isaías, ele vai nos dar essa resposta. Sobre o que falar, sobre o que dizer diante disso tudo. Nós precisamos falar, sabe do quê? De Deus. Precisamos falar do nosso grande Deus. Me lembro de uma ilustração de um menino em que, quando chegava em casa depois do culto à noite, o seu pai lhe pergunta: filho, sobre o que o pastor falou hoje no culto? Aí ele meio ressabiado e tal. Pai, eu não me lembro muito não, mas eu acho que o pastor falou de Deus, de Jesus e do pecado. Deu uma boa resposta. E é exatamente desse Deus maravilhoso que nós precisamos falar, irmãos. Nesse tempo de crise, porque nós precisamos dele, porque nós precisamos falar dele, nós precisamos falar com ele, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. Nós precisamos falar do Todo-Poderoso, nós precisamos falar e cantar do Supremo Pastor e Senhor, daquele que é o Criador dos céus e da terra. Estamos nas nossas casas, estamos num isolamento social, e eu diria que nós temos muito tempo para isso. Para nas nossas casas falarmos desse Deus. Nas redes sociais, com irmãos, com família, com amigos, falar da sua glória, falar do Deus que é dono de todo esse mundo, de todo esse universo. Como no domingo passado, nosso querido Christian nos lembrou, no Salmo 24. Falar do seu poder, falar da sua glória, falar da sua majestade, falar do seu senhorio, do seu domínio. Nós precisamos falar desse Deus. Exaltar a esse Deus, orar e compartilhar a sua palavra, cantar a sua glória, a sua graça e misericórdia. Eu tenho certeza, meus queridos, que Deus tem usado esses momentos para a sua igreja se aproximar mais dele. Para estarmos nas nossas casas, estimulando o culto doméstico, estarmos trabalhando a nossa vida com Deus em família. Como isso é gostoso, como isso é maravilhoso. E é exatamente essa ideia, meus irmãos, que o profeta vai colocar aqui nesse texto. O profeta Isaías, ele fala das palavras do seu Deus ao seu povo. E são palavras de consolo ao povo que estava cativo na Babilônia. O primeiro versículo do capítulo 40 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. São palavras de consolo. E para nós consolarmos alguém, nós precisamos falar de Deus. De quem Ele é. E as palavras do seu Deus ao seu povo, elas estão dizendo: vai acabar esse tempo, vai vir a redenção, vai vir a libertação para Israel. Assim como para nós hoje, para cada um de nós nesses dias, com toda
certeza, meus queridos, tem vindo graça, tem vindo consolo, tem vindo o cuidado amoroso e paterno desse Deus sobre nós. Então, queridos, nesse tempo, nesses dias, vale relembrar quem é o Deus do profeta e quem é o nosso Deus. E, em primeiro lugar, meus queridos, eu queria lembrar que o profeta fala de um Deus incomparável. Os versos 25 e 26 que nos diz: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nosso Deus é um Deus incomparável. O nosso Deus é um Deus tremendo e maravilhoso. E o profeta, na sua palavra de consolo ao seu povo e a nós essa manhã, ele diz: a quem me comparareis? São palavras do Senhor colocadas na boca desse profeta. E a ênfase do profeta aqui, irmãos, é a ênfase do Deus Criador. Quem que ordenou todo esse universo, as estrelas bem contadas, os grãos de areia no mar. E aí nós lembramos do Salmo 19, que os céus proclamam, declaram a glória de Deus. Não há nenhuma palavra, não há nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O profeta enfatiza o Deus Criador. E interessante, nós vemos, queridos, os versos anteriores, a partir do verso 12, do capítulo 40, que o profeta vai enfatizar a majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo? Quem lhe ensinou sabedoria? Verso 15, eis que as nações que estão perecendo com essa crise epidêmica que a gente está vivendo, as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde. Faz até aquele barulhinho, né? Tec, tec, tec. Um pingo que cai no balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Nosso Deus é o Deus incomparável, majestoso, soberano, que conduz a nossa própria vida, a nossa história. Criador do céu e da terra, do mundo, dono do mundo e dos seus habitantes, de tudo que nele há. Interessante, irmãos, que os salmos expressam muito bem quem é Deus, a sua majestade. Salmo 96, mais temível do que todos os deuses. Salmo 113, que lindo, irmãos, que se inclina para ver o que se passa com os moradores da terra. Deus está inclinado, contemplando tudo o que se passa com os moradores dessa terra. E o Salmo 23, que é o meu pastor. Salmo 27, a minha luz. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Aquele que é o meu libertador, o Salmo 18. Aquele que é auxílio, ajuda, braço estendido, escudo para nos defender, Salmo 33. Irmãos, todas essas definições de quem é Deus, elas vão culminar
no nosso amado Jesus. O próprio Isaías profetizou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo do mundo, da nossa vida, está em suas mãos. E o seu nome será o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Paulo aos Colossenses vai dizer que ele é expressão, Jesus Cristo, expressão exata do ser de Deus. Queridos, nessa manhã, em tempo de crise, em tempos de preocupação, aliás, em qualquer tempo, nós devemos falar do Senhor. Nós devemos falar da sua glória. Nós devemos, desde a nossa casa, proclamar quem Deus é. Quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. O profeta fala, consolando o povo de Deus, de um Deus incomparável. Mas ainda não para aí. O profeta, ele fala de um Deus que se importa com seu povo. Os versos 27 a 30. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Deus trabalha por nós, queridos. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A queixa de Israel era exatamente essa. O Senhor vem nos libertar? O que vai ser de nós? Nós vamos perecer aqui nesse cativeiro? Queridos, o profeta fala de um Deus que se importa. Porque nós sabemos muito bem, queridos, que Deus atua, que Deus intervém, que Deus trabalha. O próprio profeta Isaías, no capítulo 64, trabalha para aqueles que nele esperam. Deus intervém, atua na plenitude do tempo. Ele atua no seu próprio tempo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Irmãos, isso é promessa. Isso é promessa. Deus trabalha para aquele que nele espera. Foi exatamente assim, meus queridos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto de Paulo aos Gálatas, que na plenitude do tempo, essa palavra no grego interessante, pleroma, plenitude do tempo, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E Paulo, o apóstolo, lá na sua carta aos Romanos, vai louvar a esse Jesus maravilhoso, a esse Deus maravilhoso. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus juízos, os seus pensamentos. Como tu és maravilhoso, como tu és grande. E essa deve ser a nossa palavra nesse tempo, meus irmãos. Cada um de nós nas nossas casas, reclusos. É complicado a gente não poder vir à igreja. Mas Deus está falando conosco. Para que nas nossas casas, para que nos nossos recônditos, e sejamos falando dessa glória. E sejamos louvando a esse Deus. Esse tempo é de louvar, irmãos. Esse tempo é de agradecer, de suplicar, de pedir, de exaltar por tudo que Deus é. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará. Lembrando as palavras do salmista, Salmo 34, em todo tempo eu louvarei ao Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios. O profeta fala de um Deus que se importa conosco. Se importa comigo e com você. Conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas ansiedades,
conhece todo o nosso coração. Salmo 139. Nos conhece profundamente. Meu deitar, meu levantar. Ele sabe se há em nós algum caminho mau. E Ele pede para que coloquemos diante dele, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Mas interessante, irmãos, que as palavras de consolo do profeta ao povo que estava exilado na Babilônia, o profeta fala de um Deus que chama o seu povo a esperar nele. Verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, nesse tempo de crise, nesse tempo de reclusão social, nós precisamos falar uns aos outros que nós esperamos nele. A nossa alma espera no Senhor. Não é só o nosso corpo, a gente está preocupado com o corpo, né? Os cuidados totalmente redobrados, o álcool gel, lavar as mãos, não tocar, não abraçar, não beijar. Mas a nossa alma espera no Senhor. É o nosso todo, é o nosso ser, é a nossa totalidade. E nele é que o nosso coração se alegra. Diz o salmista, porque nós confiamos na sua misericórdia. E ele conclui essa oração, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti o que? Esperamos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E interessante o que o sentido de esperar, aqui na língua original, é trocar. Os que esperam no Senhor trocam as suas forças pela força do Senhor. O rei Josafá, quando esperava o povo inimigo invadir ali a cidade, ele disse assim, lá em 1 Crônicas, em nós não há força para resistirmos, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esperar em Deus é contemplá-lo, é olhar para Ele, é olhar para e colocar-se diante dele. Interessante que o Novo Testamento tem uma ideia dessa de troca também, em Filipenses 4, 6 e 7. Sejam conhecidas diante de Deus o que as vossas petições, pela súplica, pela oração, ações de graça. Aí vem a troca. Que isso causa ansiedade, isso causa tristeza, isso causa uma angústia. Mas ele diz, o apóstolo Paulo, na sequência do texto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Diz o texto, o profeta, que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem mais nenhum vigor. Essa força, meus queridos, não é minha, não é sua. Essa força, ela vem do Senhor. Os jovens, cada um de nós, já não sou tão jovem assim, estava brincando agora pouco aqui, eu não sou velho, mas sou velhinho. A gente se cansa. Os jovens se cansam. Essa força é ligada ao nosso corpo, que padece. Mas a força que o Senhor dá vem dele, somente dele. Esperar no Senhor, meu querido, é crer, é confiar, é descansar. Tudo isso é promessa. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E diz, finalizando, irmãos, sobem com asas como águias. Irmãos, sabemos que a águia, ela alça voos mais altos. E ela faz, sabe o que? Ela contempla a situação lá embaixo. Ela fica olhando lá embaixo o que está acontecendo.
E aqueles que esperam no Senhor, eles sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Que treino legal esse, né? A gente correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Irmãos, isso só vem do Deus eterno. Só vem do Deus eterno. E esperar em Deus, meu irmão, Ele nos traz, sabe o quê? A paz. A paz. Irmãos, essa situação muitas vezes nos tira a paz. Questão da família, questão dos mais idosos. E Ele é a paz no meio da tempestade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus abençoe a nossa vida. Nós temos o Deus, falamos de um Deus que é incomparável, de um Deus que se importa conosco, de um Deus que nos chama para esperarmos nele. Orando mais uma vez, Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra. E te pedimos que, nesse tempo, que só o Senhor sabe o porquê de tudo isso, a gente possa crescer em comunhão contigo, em família, e espalhar essa mensagem, ó Pai, a partir das nossas casas, do Deus eterno todo-poderoso, que é Senhor sobre nós, que nos chama a esperar nele, que isso nos traz paz e que isso renova as nossas forças. Abençoa teu povo, ó Pai, com graça, com misericórdia, com a tua direção. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Amados, estamos encerrando o culto que nos foi dado louvar, adorar, glorificar a Deus. Estamos agora também recebendo a alegria de poder dar continuidade logo mais à noite, às 19 horas, estaremos no nosso culto da noite. Vamos orar? Meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvar, de adorar a Ti nesta oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver nesses tempos, na total dependência da nossa comunhão com Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, aqueles irmãos que estão nos ouvindo, que estão participando deste culto. Pai, louvado seja o teu nome, pela igreja que o Senhor nos dá a participar. Que nós possamos continuar unidos e sempre certos, Senhor Deus, da tua companhia e do teu Santo Espírito que nos une. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração vinda no Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o nosso pós-lúdio, assim encerrando o nosso culto. Voltei aqui, irmãos, para cumprimentá-los mais uma vez. Quero agradecer ao Josias, ao reverendo Gustavo, ao Ítor, ao André Pita, que tem se esforçado para que tenhamos o privilégio de ter os nossos cultos online. Obrigado por vocês que têm também nos dado feedback, têm nos informado de como têm chegado os cultos até você, até a sua casa, até a sua
seu acesso, né? Sua rede aí, não sei como é que você acessa, pelo celular, pela TV, pelo tablet, computador, enfim. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de termos esse recurso. Estávamos comentando a última semana, né, de como Deus foi conjuminando as coisas mesmo antes de nós imaginarmos que chegaríamos a um tempo como esse, a vivermos um tempo de isolamento social em que não poderíamos estar juntos fisicamente. Os recursos que Deus foi agregando, o nosso site que voltou a funcionar, né, os irmãos que foram chegando com a capacidade de nos fazer ter esse recurso, né? Os irmãos aí da técnica, que conhecem de internet, conhecem de gravação, nós bendizemos o Senhor por isso e vemos o seu cuidado, né? Como Deus tem cuidado de nós, manifestado nessas coisas. Queremos lembrar os irmãos a respeito das ofertas, dízimos, né? Quero informar os irmãos, deixar registrado aqui, nós temos a conta no Banco do Brasil, a nossa agência 1213 dígito 0, temos a conta 4375 dígito 3, é a conta onde nós podemos depositar dízimos e ofertas avulsas, e temos a conta do GAMI, nosso grupo de apoio missionário, na mesma agência, a conta é 6261 dígito 8. Então temos essas duas contas, os irmãos podem transferir, depositar, sendo possível envie o comprovante para a gente, para que o tesoureiro continue fazendo o controle, né, a informação lá, financeira. Se tiver alguma necessidade de fazer uma entrega física, pode entrar em contato comigo, os irmãos têm meu celular, e aí a gente providencia uma maneira de recolher o seu dízimo e entregar na tesouraria, tá bom? Continue então dando os feedbacks para a gente, as informações que os irmãos estão nos dando são muito valiosas, né? Continue também louvando a Deus na sua casa, praticando o culto doméstico, né? Aproveitando essa oportunidade para ler a palavra de Deus com seus familiares, orar juntos, né? Tem sido uma experiência muito boa, embora num tempo difícil, mas temos tido o privilégio de retomar com mais intensidade, com seriedade, o culto doméstico nas nossas casas. Quero lembrá-los também daquele comunicado que foi dado no dia 19, se não me falha a memória, dos diáconos da igreja, de estarem à disposição dos irmãos, daqueles com mais idade, com alguma restrição de sair de casa para o supermercado ou a farmácia. Também tem lá nos grupos de WhatsApp da igreja esse acesso. Tá bom, irmãos? Tem mais informações, podem entrar em contato conosco no WhatsApp. As aulas dos nossos irmãos da Escola Bíblica Dominical estão aí no YouTube, estão na página da igreja. Você pode selecionar as aulas, né? Tem as aulas da classe de adultos, tem as aulas para as crianças que os irmãos estão produzindo em casa e disponibilizando para nós. E também a mocidade, os adolescentes estão providenciando as aulas para disponibilizar no site e enviar pelo WhatsApp. Tudo isso ainda é novo para nós, mas estamos trabalhando em conjunto, da melhor forma. Estamos pensando na possibilidade de ter um arquivo na nuvem, né? Para que os irmãos subam lá os arquivos e a gente vai disponibilizando. Estamos trabalhando também com uma cara formalizada, né? Uma edição, que o irmão André e o Vitor também estão nos ajudando nisso. E a gente está tentando cada vez mais produzir algo que nos facilite, nos ajude a adorar a Deus e mantermos a igreja em contato. Então, sinta-se abraçado aí, né? Abrace aí quem você pode abraçar na sua casa, não é isso? E pense na gente, né? Receba o nosso abraço, Deus abençoe a todos, até o culto da noite.